Fala, mulherada! Prontas para mais um episódio do Papo e Vinho Podcast? Eu me sinto pronta e recebo mais uma daquelas. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Somos demais, né? Somos demais. Bruna, seja muito bem-vinda. Gratidão imensa. Agradeço imensamente o teu tempo, a tua disponibilidade, a tua beleza de estar aqui compartilhando logo mais um espumante comigo, mas muito mais sobre ser mulher, a essência de ser mulher, essa magia de ser mulher e de ser celebrável. Então, antes de mais nada, enquanto tu te apresenta para essa mulherada, eu vou chamar nosso macho alfa presente aqui, Matheus, venha nos salvar. Muito obrigada. Bom, posso me apresentar? Pode. Eu sou... Tinha que esperar Claro, isso. Não dava pra começar antes, não. Que bela, boa vida. É isso aí que a gente gosta. Então, muito prazer, mulherada. Eu sou a Bruna, sou psicóloga, trabalho hoje em dia com o Reiki de forma integrativa. Atuo como modelo e é um prazer imenso estar aqui hoje trocando experiências e conversando com vocês. Ai, que delícia. Uhum. Melhor, é sobre isso. Melhor que isso era o quê? Nós na praia, né? Na praia, na piscina. Um dos meus sonhos é Maldivas. Ai, bora organizar isso. É Maldivas, até assim, ó. Tchim. Axé. A gente merece, né? A gente merece. Toda quinta-feira, 20 horas, a gente merece estar tomando uma boa espumante, um bom vinho, boa companhia, um bom papo. Porque tu vai me dizer, talvez não seja quinta-feira, 20 horas. Aqui sempre é quinta-feira, 20 horas. É sobre isso. E é sobre isso. Não espere às quintas-feiras às 20 horas. Faça o seu momento ser a quinta-feira às 20 horas. E celebre-se, né? Uhum. Todos os dias, né? Todos os dias. Deixa eu aproveitar, agradecer meus queridos, amados patrocinadores. Então, Bocati, Denilson maravilhoso, sempre em minha mesa, né? Sempre nas minhas celebrações. Ótica Veneza, JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, conhece, né? Jacir, maravilhoso. E Mateuzinho MS Produções Audiovisuais, né? De macumba a casamento, batizado, funeral, é só chamar Mateus que ele dá jeito. Bruna, entrando nesse arquétipo de mulher, não só na caricatura de ser mulher, né, mas ser mulher. Conta pra nós, nessa tua jornada, dos seus 20 e poucos anos. Deixamos assim. Como é que foi essa busca por essa mulher? Como é que foi encontrar essa mulher? Porque, embora a gente nasça mulher e que a gente, sei lá, sai já da maternidade de brinco e que o cabelo vai crescendo, a gente usa, sei lá, vestido, saia, pinta a unha, passa a gloss. Não é isso que é ser mulher. Então, na tua experiência, vivendo, descobrindo, como foi essa busca e como foi encontrar essa mulher? Perfeito. Vou contar um pouquinho da minha história para fazer um cenário para compreensão. A minha busca de ser mulher começou desde lá atrás. Desde lá atrás, pela minha própria história. Quando eu era criança, eu passei por abuso sexual. Durante a minha infância inteira e até o começo da adolescência. Quando eu comecei a ter consciência do que estava acontecendo, que existia algo no meu entorno que não me permitia eu ser a mulher. Por quê? Porque eu carregava muita raiva dos homens, eu carregava muita negação de eu ser mulher. Tanto que as minhas falas lá atrás era que eu detestava menstruar, eu detestava ser mulher, eu não queria ser mulher. Então, assim eu fui seguindo a minha vida com esse entorno dentro de mim, que eu não sabia que eu tinha que curar, que eu tinha que olhar para isso, mas eu fui vivendo a minha vida sempre atraindo parceiros para mim que me traíam, que eram
um sistema que realmente me colocava para baixo, que eu não tinha voz, que eu sofri... Não te valorizava. Não me valorizava. Eu sofri também em relacionamento violência, tanto quase a física, mas a moral, psicológica. E eu fui indo. E nesse processo, eu, Bruna, comecei a adoecer gigantérrima. Gigantérrima. Eu comecei a ter... Bom, eu tenho 1,73 de altura. Eu cheguei a pesar 52 quilos. Então, eu passei por 3 acidentes, adoeci meu corpo todo. E eu simplesmente estava como se fosse um cadáver ambulante. Eu tenho fotos que eu olho para trás, eu nem consigo me ver lá. Então, eu estava prestes a que um tempo eu ia desencarnar. Não tinha outra solução, outro caminho que eu estava naquela época caminhando. E eu não estava satisfeita com isso. Eu tinha muita dor dentro de mim. E foi aí que minha vida começou a desmoronar. Só que ao mesmo tempo que eu vivia aquela vida, algo dentro de mim pulsava diferente. Era como se algo me dissesse, não é essa vida que tu veio ter. Não é isso. Eu não queria. Só que eu olhava para... Não é só isso, né? Não Tá é muito só pequeno. isso, tá muito pequeno. Eu olhava para as histórias da própria família, a junção, e algo me dizia que não era isso, que eu não vim para isso, e eu não queria isso. Até que eu não sei como. Eu tive a coragem de dar um fim em tudo. Tanto que lá atrás eu vivia em médico, eu vivia fazendo exames, e eu cheguei um dia extremamente irritada, e eu falei, chega, acabou. A partir de hoje, eu vou buscar um processo diferente, eu vou me curar. E eu queimei todos os meus exames, eu bati de frente com todos os médicos. E foi a minha jornada, que daí quando eu comecei com a espiritualidade. Que daí foi quando eu parei, né, na casa de todos, fui pra Umbanda, enfim, fui nessa jornada realmente espiritual para compreender o que acontecia comigo. Então, a minha busca de ser mulher começou a minha vida toda, só que eu quase não ia conseguir me tornar a mulher que eu vim ser, né? E foi quando realmente eu comecei a trabalhar essa parte toda e eu comecei a ter a consciência, opa, a minha história de vida é a minha cura. E se eu não estou sendo a mulher, é porque é algo que eu preciso curar, mas eu quero ser. E eu não admito passar por essa encarnação sem eu viver o que eu vim viver. Eu não vim para viver isso. Eu posso ser mais. Então foi quando eu entendi que eu tinha que transformar a minha dor em poder. E realmente a dor em amor. Aceitar, compreender, mas me curar, me libertar. Eu fiquei anos sem menstruar também. E nem os médicos conseguiam compreender. E a minha menstruação não vinha da ponta. Naturalmente. Naturalmente. Ninguém conseguia compreender. A ciência não entendia mais o que eu tinha. E hoje, eu não tomo anticoncepcional. E a minha menstruação, ela vem bonitinha. E vem com aquele sangue vermelho. Eu idolatro, eu tenho orgulho. Então eu falei, tô curando. Tá chegando, tá vindo. Então o meu processo da busca foi ali. É algo como, às vezes eu costumo brincar que eu tenho algum espírito meio dentro de mim, rebelde no quesito. Eu não aceito isso. Realmente não é isso. Existe algo por trás que não me satisfaz com o que é me apresentado aqui, sabe? Eu não nasci para viver numa dor. Eu não vim aqui para viver isso, tu entende? Então, o meu processo dessa busca de me conhecer, de me despir e principalmente ser a mulher que eu vim ser, começou assim, pela minha história de vida. Maravilhosa. Sabe que eu usei a vida inteira anticoncepcional, enfim, menstruei cedo. Tinha 11 anos quando eu menstruei a primeira vez. Uhum. E era um ciclo longo, sei lá, 13, 14 dias eu ficava menstruada. E um fluxo gigantesco, assim, né? E aí, na consciência da época, dos profissionais da época, enfim, eu comecei a tomar anticoncepcional muito cedo. Então, acho que eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, eu comecei a tomar anticoncepcional. Então, muito antes de eu pensar em perder a virgindade ou não, enfim, eu comecei a tomar anticoncepcional para controlar a menstruação. Uhum. Que é um pensamento Que a gente tem. oposto de hoje em dia, assim, né? E aí, enfim, de cartelas unidas uma na outra, enfim, e depois botei o Mirena, eu fiquei quase uns 8 anos sem menstruar. Aí, tirei o Mirena, engravidei, enfim, e eu voltei a tomar anticoncepcional, eu não cheguei no final da cartela, eu sequei literalmente, assim, a mucosa como um todo, em absoluto. Eu disse, não, peraí. Algo tá errado. Não quero. E aí eu lembro que eu liguei pra minha gineco, Lise, maravilhosa, e aí disse, só pra te avisar, não toma essa anticoncepcional. Ela disse, bom, então se tu não quer engravidar, amada,
Se cuide. Se cuide, reze, se apegue na fé. Enfim. E eu fiquei, então... Antônio devia ter, sei lá, 2 meses, quando eu parei de tomar ali o anticoncepcional. Daí pra frente, sem nada, assim... tabelinha, camisinha, reza braba. Oi, Deus, tudo eu de novo. Claro, senhora, tudo bom? Não pedi nada pra senhora esse mês. Enfim, deu tudo certo. Mas o meu corpo funcionou. E eu gostei do funcionamento do meu corpo sem hormônios. Acho que porque eu passei por esses 9 meses de gestação, enfim, o corpo já estava em processos hormonais e limpezas, eu não senti muito essa transação de parar de tomar, né? Eu vejo muitas mulheres dizendo, tomei anticoncepcional, aí parei, aí a pele ficou ruim, não sei o quê. Nada disso eu tive. Porque, bem ou mal, o hormônio traz alguns benefícios e que o corpo sente a falta desse plus ali, né? Mas, enfim, quando eu me divorciei, fiquei naquela... E agora, né, gente? Uma coisa é engravidar sem querer do marido, né? Outra coisa a gente nunca sabe, né? E aí, optei, então, por usar um DIU novamente, mas botei o DIU de cobre, para justamente não vir com o hormônio. E aí eu tive que me reajustar com o meu feminino, e confesso que ainda estamos nesse diálogo. Nesse diálogo. Já tive algumas conversas sérias com o meu corpo, dizendo, corpinho, lindo, ou tu te apruma, ou eu vou te botar hormônio de novo. Brincadeirinha, mas ele não sabe disso, deixa assim. Porque na minha cabeça, nada ia mudar. Mas é um corpo estranho ali. Muda. Então o fluxo mudou. Eu não tinha nada de TPM. Eu passei a ter, principalmente nos doces ali, enfim. Então, estou em um processo já de 1 ano e meio em conversas com o meu feminino. E aí que eu fui entendendo, eu contei toda essa história para chegar nisso. Um dia, conversando com minha pombagira, ela me disse que a menstruação é a base para saber o quanto feiticeira uma mulher de fato é. Exatamente. Porque a feiticeira que é feiticeira, ela tem o poder de controlar as suas regras, diz ela, né? A sua menstruação, o seu sangue. Então, ela diz, você faz do seu sangue as suas regras. Então, tanto pode não estar no período menstrual, mas por uma magia específica, essa feiticeira precisar estar sangrando, e ela tem esse poder de modular o seu corpo. Ou de, pelo contrário, né? Recolher aí o seu sangramento e, enfim. E a partir desse entendimento, eu fui entendendo que eu não entendia era nada de ser mulher. E ainda estamos no caminho. Aprendendo. Aprendiz de feiticeira. Aprendendo. E como algo que é básico, que toda menina que nasce a certeza, em algum momento você vai menstruar, e ainda é algo que a gente nega absurdamente, né? Exatamente. Ai, que saco. Exato. Sabe que quando eu menstruei foi tão lindo que eu ganhei dos meus pais, eu lembro até hoje, um buquê de rosas vermelhas e um cartão lindo. Então, tipo, esse momento, naquela época, foi trazido como um ato fofo, ato bonito, enfim, né? Essa parte toda. Mas dentro de mim, era um caos, tu entende? Então, a gente lá atrás não tem nem, às vezes, a maturidade, a consciência para lidar com isso, ter o entendimento do que isso significa. Que hoje eu vejo que ainda é visto com outro olhar. E não exatamente o olhar que habita dentro da gente, né? Tanto que eu percebi como eu renegava eu ser mulher. No momento que eu negava o meu sangue e eu tinha nojo do meu sangue, olha o nojo que eu tinha do meu feminino. Olha o nojo que eu tinha de mim. Olha a representação do que eu tava bloqueando, trancando e não aceitando, não gostando. Porque essa é a nossa representação de fertilidade. De fertilidade. Se eu menstruo, se eu sangro, significa que sou fértil. Exatamente. Então eu tranquei totalmente. Eu realmente, absurdamente não queria. E eu odiava. Você fala, eu tinha ódio mesmo, eu detestava tudo isso.
Então, hoje, eu estou aprendendo também ao que é o feminino, a olhar para ele, a integrar ele em mim, a ter uma compreensão, uma aceitação. E eu também tomava anticoncepcional lá atrás, e quando eu parei de tomar, foi aí que eu comecei a sentir o meu corpo. Tanto eu, Bruna, eu sozinha mesmo, no meu individual e na própria relação sexual. Eu passei a sentir coisas, experienciar coisas que Somos cíclicas, né? Exatamente. E o anticoncepcional nos tira essa... Nos tira. Não por completo, mas deixa muito anestesiado. É diferente, é diferente. Então, eu comecei a conhecer o meu corpo e a entender o mecanismo natural do meu corpo também com essa retirada. Lógico, não tô influenciando ninguém aqui pra tirar, né? Cada um tem a sua consciência, as suas escolhas. Mas pra mim teve muita mudança mesmo. Eu estava falando de quando tu menstruou, né, a primeira vez. Eu tinha 11 anos, foi numa sexta-feira santa. Olha só. Eu lembro que eu tinha minha prima mais velha dormindo na minha casa, naquele feriado, não sei por que a mais nova não estava junto, enfim, mas era só eu e a Gabi. E aí, de manhã, acordei, fui fazer xixi, Mas a minha mãe já estava nessa conversa comigo, que isso aconteceria e tal, né? E eu lembro que eu dei um berradão, eu disse, mãe, eu fiquei menstruada! Aí entra minha mãe e meu pai no banheiro, assim, tava eu... Acho que eu gritei um pouco demais. E aí meu pai me deu de presente, nessa simbologia de que agora você é uma mulher, ele me deu um conjunto de calcinha e sutiã. Olha ele nos chamando, ó. Viu? Bora? Bora voar. Pera, deixa eu pegar o laço aqui, ó. Logo estaremos aí. É um sinal. Maldivas? Maldivas, por favor. Partiu! Querido, a calcinha usei muito. O sutiã, talvez, se eu tivesse guardado ele para depois do silicone, talvez teria servido, né? Meu pai me deu um sutiã. Queridos. Que a minha natureza nunca pôde completar. Era sem bojo, era só os de aro, assim, né? Então nunca deu pra usar, né? Mas essa simbologia foi lindo. Só que naquele momento, na minha maturidade de 11 anos, não sei se foi nesse mesmo dia, se foi mais pra frente, enfim, eu lembro que minha mãe me disse alguma coisa... agora tu precisa te comportar como uma mocinha. Não mais como moleca, alguma coisa do gênero, assim, né? Gente, aquilo pra mim foi uma morte. É tipo, que merda de sangue que agora... E que vem e rompe a tua essência. Eu, sei lá, se eu quiser... Não pode mais ser trepar você. em árvore, se eu quiser, sei lá, sentar de perna aberta, eu não posso mais. Se eu quiser ficar virando aqui um monte de estrelinha de vestido, não dá mais... Como vem assim? rompendo já, tu percebe que eu vejo que é colocado condicionamento e vai podando o teu ser mulher. Eu também experienciei isso. Eu nasci no meio do mato, né? Eu moro no meio do mato. E eu sempre fui essa menina moleca. Inclusive, eu quero saber quando é que nós vamos organizar alguma coisa lá. É muito bom, a natureza é maravilhosa. E quando quiser. E quando a minha educação era assim, ó... menino vai pra fora, ajuda o pai. Menina dentro de casa, ajuda a mãe. E eu, Bruna, queria estar lá fora. Eu falei, por que eu não posso ir pro mato junto? Por que eu não posso ir lá fora? Por que eu tenho que ficar trancada dentro de casa? Eu quero isso. Menina é saia, é perna cruzada, bonitinha. Então, exato, é colocado tudo isso. E isso ia ao desencontro do que eu queria ser. Então, também a gente fica ali já sendo podada. Então, a gente é colocado num condicionamento do que é ser mulher. Só que ser mulher, pra mim, é você ser você. Simplesmente cada mulher tem um arquétipo, um tipo, e cada uma aqui vai ser referente à sua história de vida. Eu vou ser a mulher representando a minha cura, o que eu vim curar no mundo. Você vai ser a sua e cada uma aqui vai ser a sua. E mesmo dentro disso, a gente assume muitas personas dentro de uma só. Exato. Né? Então, essa liberdade de ser mulher nos permite... Tá linda, maquiada, no salto, com unhas em gel, cílios postiços, enfim, né? Todo no glamour, na seda, né? E no outro dia a gente tá lá de galocha, cavando, sei lá, pra plantar a árvore. Sim. E uma não invalida a outra. Não. Não significa que para ser mulher a gente precise ser a princesa intocável, delicadinha o tempo inteiro.
Mas também ser mulher não significa que a gente é a Supergirl o tempo inteiro. A gente não é a Mulher Maravilha o tempo inteiro. A gente é muito maravilhosa, sim, somos. Mas a gente não é heroína de ninguém, a não ser de nós mesmas. Exatamente. E que normalmente, nesse molde todo, que ainda... nós, com certeza, fomos criadas dessa forma, mas eu ainda sinto essa geração de hoje ainda sendo criada dessa forma, menos, mas ainda, de a mulher ser a salvadora. Ser a mãe. Ser a mãe, ser aquela que acolhe, aquela que cuida, aquela que cura, aquela que serve, que entrega, que tá a oferecer o tempo inteiro. E a receber. Só que a gente é um receptáculo. A gente não veio pra oferecer, a gente veio pra receber. Pra receber. E aí são vetores contrários. E aí que a gente desmorona. Que a gente perde a nossa essência e realmente se desassocia do verdadeiro sentido de ser mulher. Hoje, vou dar spoiler aqui, Vai lá. eu vou contar os bastidores que deu uma puxada de orelha nela aqui. E a gente cai nisso. A gente cai, porque é condicionamento, é algo muito normal pra gente. Quando a Bruna chegou aqui, eu perguntei, o que tu quer tomar? Tu quer tomar vinho? Quer tomar espumante? Aí ela disse, acho que espumante. Eu até já tinha dito, Matheus, eu acho que ela vai querer tomar espumante. Eu sou boa em Le Campos. Matheus, falar em Le Campos, tu traz pra nós o negocinho bonito aqui pra gelar nossa espumante? Porque espumante é boa gelada, né? Obrigada. Você consegue Dourado, bonito. um desses aqui pra você lá no Bocate, tá? Pode ser personalizado, pode ter a marca da sua empresa. Perfeito. Pode ter o seu nome, por exemplo, ao meu... Tem a marca da minha empresa. E atrás seu e nome. O meu nome, porque eu sou dessas, entendeu? Porque eu mereço. Pra que ninguém na piscina, na praia, diga... Ai, peguei sem querer. É meu de todos os lados, entendeu? Mas... Aí perguntei, tu quer água com gás ou sem gás? Ela disse, tanto faz. Aí eu disse, é os cambal. Eu disse, amada, cadê o chum? Cadê a deusa, a rainha? Você tem que usar a sua boca pra dizer o que tu quer, teu poder de escolha. E ela disse, é verdade. Então eu prefiro água com gás. Isso, e a gente cai nisso. E a gente cai muito nisso na rotina. Isso. Mesmo que a gente esteja no processo. É algo muito enraizado. Então, eu, Bruna, tenho a consciência, mas muitas vezes não vai. A gente acaba permitindo que o outro escolha, que o outro decida. E a gente vai entregando o nosso poder pro outro e vai anulando o nosso próprio poder pessoal e da voz. Porque ter voz, pra mim, tu conhece um pouco da minha história, pegou depois as minhas curas, enfim, né? Ter voz é um grande movimento pra mim. Eu conseguir chegar e falar é algo assim, inédito. Porque Bruna não falava. Eu sempre falava, mas de forma... eu era aquela que gritava, nervosa, brigava, eu explodia. Não sabia comunicar. Porque eu não sabia comunicar o que eu sentia dentro de mim. Então, aprender a comunicar realmente com respeito, amorosidade, mas me impondo e dizendo, é isso, foi um baita aprendizado pra mim. E ainda é um aprendizado. Porque a gente anula a nossa voz. É como se dentro de mim existisse algo proibido. Que eu não pudesse falar. Eu não sinto algo proibido. Mas às vezes vem... Talvez você não seja aceita. Talvez que vai contra. E eu te entendo. Então, embora... Muita terapia em dia. Exato. Muita macumba, coisa. né? Muito ebó e muita magia envolvida nisso tudo para ativar esse poder feminino, essa coragem de ser eu, essa autenticidade. Ainda, às vezes, por mais que eu olhei pra câmera e falei lá dentro, tipo, ai meu Deus, ai, agora. Exu me salva, pelo amor de Deus, Exu, Laroia. Exato, tu sai. Porque é algo enraizado em nós, né? A máxima é o sexo frágil, é coisa de mulherzinha, é mimizenta, chorona, enfim. A gente carrega isso, se não da nossa criação, da nossa ancestralidade, né? Somos menos
podemos menos, temos menos poder. E, na verdade, a gente vem provando por A mais B e geração após geração o quanto a gente pode, o quanto a gente é capaz, o quanto a gente é rainha do nosso reino, né? Das nossas encruzilhadas, o quanto a gente tem poder de assumir as rédeas da nossa vida e tocar no nosso ritmo. Porém, o que eu sinto hoje, vamos ver se tu concorda comigo, que tu recebe em consultório, enfim, é que as mulheres de hoje estão se perdendo no masculino. Então, a gente busca a nossa liberdade, a gente busca a nossa voz, a gente busca as nossas vitórias, o nosso sucesso, a nossa prosperidade, a nossa autenticidade, mas dentro de um arquétipo masculino. E aí isso é pesado. Que até vem a competição, muitas vezes, com os próprios homens, né? Porque nós não somos homens. A gente tem que estar com o nosso masculino curado e o feminino integrado. Mas a gente tá no nosso feminino, que é a nossa essência aqui, né? E não se perder, às vezes eu vejo que o masculino é como se fosse uma forma até de se defender. De querer provar algo. Na defensiva. Exato. E na aprovação, né? Isso, exato. E dar conta. Porque a gente não tem que dar conta de nada. A gente tem que dar conta de ser a gente. E isso já é muita coisa. Tem que dar conta disso tudo aqui. Que é muita coisa. É pouco? Não é, acredite, não é. Muita coisa. E eu também percebo muito isso. E eu mesma caí em um processo da minha vida que eu fiquei com o meu masculino muitas vezes ferido depois da frente. Porque era na defensiva, na proteção. Pensa, né? O meu maior desafio na minha vida foi aceitar o homem. Aceitar o masculino. O masculino que me feriu. O masculino que sempre esteve no domínio sobre mim. Então, eu era totalmente a revoltada. No sentido, não, homem nenhum vai me dominar. Homem nenhum vai tomar posse de mim. Mas era a minha dor que eu carregava dentro. E ali eu comecei a trazer o masculino totalmente erroneamente aqui pra frente. Então, ter essa compreensão é muito importante. Porque a gente não é homem, a gente é mulher. Exato. E aí, o que eu percebo, né? Hoje em dia, muitas e muitas mulheres com problema de fertilidade, com um monte de doenças. Todas ligadas a útero. Todas ligadas ao útero, mama, enfim, né? Todas muito ligadas ao feminino, ao ser mulher. Então, são empresárias incríveis, maravilhosas, de sucesso, mas a sua grande dor é não conseguir engravidar. Ou teve já muitos abortos. Ou não tem um relacionamento estável, equilibrado, saudável. Muitas trocas de energia, né? Então, a mulher sendo a energia masculina em casa Suprindo. E o homem sendo essa energia feminina. E é um movimento que me preocupa. Nem era sobre isso que a gente ia falar, mas a gente tá numa moda de homens afeminados, né? Homens héteros afeminados. A gente não vai entrar no pormenor do que homens héteros estão dizendo que estão fazendo com seus amigos que são héteros. A gente não vai entrar nesse pormenor. Talvez em outro podcast, se você quer, escreva hétero aqui embaixo. É assim, né, Matheus, que a gente faz? Pra engajar? Tá. Comenta aqui. Mas a gente vê muito. Obviamente, a gente vai se embasar globais, né? Enfim, pessoas famosas. Mas é um movimento muito grande de homens héteros afeminados. Isso me dá... Chega na coceira. Os papéis se inverteram. Exato. É bem comum. Porque tá tudo maluco aí. Daqui a pouco, homem engravida... É só o que faltou. Sim. Me diga que não é uma visão só minha pra gente ser cancelada juntas. Eu também tenho essa visão e eu também passo por isso no consultório com as mulheres e pros próprios homens também. Eu também tenho essa visão. Pra mim se perdeu. Algum momento da história algo inverteu, houve essa inversão. E pra mim também. Só que daí por isso que os relacionamentos não dão certo harmoniosamente, saudável. Porque nenhum relacionamento vai dar certo com a mulher no masculino e o homem no feminino. Trouxe inversão total. E é por isso a consciência da importância de buscar uma terapia, uma outra ferramenta de se curar, de compreender. É voltar pro arquétipo original, de fato. É entender que tem algo por trás. Não é assim. Não é assim, no meu ver. Exato. Porque aí eu penso, né? Nós, que somos mulheres emocionalmente
independentes, equilibradas, estáveis, financeiramente independentes. A gente não precisa de um homem, certo? Correto. Eu posso escolher estar com um homem, mas eu não preciso de um homem. Precisa. A minha vida flui maravilhosamente, profissionalmente, amorosamente, comigo, com os meus, né? Financeiramente, espiritualmente, maravilhosa. Eu estando sozinha, se eu precisar trocar uma lâmpada, eu chamo a Jacira, porque é bem verdade. Alô, JC. Mas se eu precisar matar uma barata, uma aranha, perereca não, eu chamo o vizinho de cima, porque eu tenho muito medo de pererecas. Mas coisas de homem, de fazer em casa. Vou pregar um prego na parede, vou pintar, vou trocar o pneu do carro. Cara, eu vou me virar, vou fazer. Eu tenho essa resolutividade masculina integrada a mim. Eu sou capaz. Não é precisar matar a galinha pra comer, pra nós não morrer de fome. A gente faz, tá tudo certo. Plantar, colher, adoro fazer toda essa função. Mas se eu escolho estar com um homem, eu vou ver a baratinha, eu vou dizer, amor, corre aqui, amado, tem uma barata, ela é horrível, ela vai me comer, vem aqui matar ela, seja meu herói. Só que pra isso acontecer, eu preciso ter um homem do meu lado. Um homem de verdade, com H maiúsculo. Isso! E não um princesa que vai dizer, socorro, cadê o inseticida? Eu não tô dizendo que eu não concordo que os homens não precisam ser tão ogros como eram antigamente. Na minha visão, homens precisam estar com as suas emoções equilibradas para que se permitam sentir, se permitam chorar quando o mundo desabou. Mas que eles sejam másculos. Vou ali rachar uma lenha. Bora, vou te salvar daqui, vou abrir a porta pra ti, vou pagar a conta pra ti. E não necessariamente porque eu não possa dividir uma conta, eu posso? Eu já pago as minhas. Sim. Mas este ato de gentileza, delicadeza e botar cada um na sua energia, eu acho importantíssimo. Então, tenho muito medo dos homens que temos e do que estão surgindo. E, em partes, nós somos culpadas. Nós, mulheres, somos culpadas porque a gente tornou esses homens afeminados. Concorda comigo? Concordo, e agora me veio em mente falas de pessoas mesmo, que dos próprios homens. Eles falam que hoje em dia eles não precisam fazer nada, porque as mulheres fazem tudo. Desde daquele quesito da conquista, de ir atrás, de... Hoje em dia, visão de quem vive a experiência que me trouxe, né? Enfim, né? Eles falam que as mulheres vão atrás, as mulheres conquistam, elas tomam a iniciativa. Eles muitas vezes falam, pra quê? A gente não precisa mais fazer nada. Então tá esse movimento acontecendo. E essa questão da conta eu acho extraordinária, porque eu também sou tudo a favor, tipo, o homem paga pra mim. O homem tem esse cavalheirismo por trás. Eu faço a sonsa. Exatamente. Mas tem uns que dizem que não, tem que dividir, que a mulher não sei o quê. Então tá tudo meio perdido aqui. Pra mim, virou uma banalização um pouco de tudo isso. Isso é importante a gente botar as cartas na mesa e voltar a conversar. Porque isso é ser mulher. Isso é ser mulher. É encarar a realidade. Poxa, é perceber como eu estou agindo aqui fora. Que tipo de mulher eu estou me tornando também. Eu estou sendo a mulher pautada, embasada na dor, na minha história? Ou realmente eu estou sendo pautada, embasada no amor? Será que eu estou com o meu feminino ferido? Eu estou aqui agindo de outra maneira? E mais do que isso, né? Quantas e quantas mulheres talvez estejam aí nos ouvindo agora, que estão se relacionando, que estão indo para dates, enfim, aceitando qualquer coisa. Qualquer coisa. Não tendo consciência do nível de merecimento. Isso. Então, o que eu expus a Bruna aqui sobre água com gás... Mas é que você saiba exatamente o que tu merece, o que tu quer. Então, eu não tô dizendo aqui que tu não possa sair com alguém só pra aquela noite. Cara, se pra ti tá... esse é o teu plano da noite, pra mim tá tudo certo. Agora, entender que mesmo que seja só este o fundamento da sua noite, tu vai ser bem tratada. O cara vai
sei lá, te buscar em casa, ou ele vai te receber na porta do restaurante, ele vai abrir a porta pra ti, ele vai puxar a cadeira pra ti, ele vai pagar a conta pra ti. Se vocês forem ao motel, ele vai pagar a conta. E não é sobre valor monetário, é sobre o valor de ele ter a honra de estar contigo. Amada, eu sei quanto custa uma depilação, eu sei quanto custa uma lingerie. Intimissime. Que elas todas passem por aí. A gente sabe o quanto custa manter tudo isso, que não é só o dia antes. Vai manter essa pele, esse cabelo, não é barato. Então, não é sobre um valor monetário, mas é sobre tudo que você investiu em você, de tempo, de tratamentos, de dinheiro, de disposição, para que você se torne essa mulher incrível que está abrindo espaço em sua agenda para esse vivente. O mínimo básico que ele tem que fazer é estar achando barato, estar pagando a sua janta, o motel, estar disposto a puxar a sua cadeira, abrir e fechar a porta do carro, te defender, te proteger dos perigos à noite, se elas aparecerem. É o mínimo. É o mínimo. E aí vem uma grande questão que eu também relembrei agora no consultório da queixa de muitos homens em relacionamento. Que as mulheres deixaram de investir em si. Então, é o mínimo que a mulher também pode fazer é investir nela. Que as mulheres deixaram de trazer o feminino, de investir, não investem. Então, muitos também, a gente comentou antes, não tem que ser sempre o luxo, pode do luxo ao conforto, se permitir estar numa posição mais confortável, né? Mas a maioria se queixa que a mulher não se cuida, não se arruma, tá sempre com calça larga, moletom, isso e aquilo. Então, o homem vai perdendo automaticamente o tesão. Sua mulher esposa. Exato, isso, relacionamento. E daí muitos vão indo pra parte da traição. Que daí vão saindo, enfim. Então, outra queixa que eu recebo muito é isso também. Então, a mulher tem essa consciência, poxa, de investir em si. De se dar o devido valor. Porque daí sim vai atrair um homem que vá valorizar. Porque tudo é nosso campo, né? Eu somente atraio aqui fora quem eu sou. Porque a gente não tá falando sobre beleza. A gente não tá falando sobre corpos esculturais. A gente tá falando sobre autocuidado. Autocuidado. Sobre amor próprio. Isso. Então, pouco importa se o teu manequim é 38 ou é 48. E sim, a forma com que a tua relação contigo mesma no espelho está. Se tu tá te olhando e tá dizendo... eu me pegava. Que delícia, eu me pegava. É sobre isso. Exato. Ninguém tem nada a ver com o que tu vai exalar. Com o que tu usa, qual tamanho tu veste, se o cabelo tá pintado, tá branco, se tem batom vermelho, se tem salto alto ou não tem. É muito além disso. A gente se produz porque isso nos cabe, certo? Tu não tem dias que tu tá maravilhosa, sem make, lá no meio do teu mato, assim, ó, dizendo... Ai, sol, eu tô amo. Maravilhosa. Eu amo isso. Tanto que agora, recentemente, eu fui pra praia e falei, meu Deus, que maravilhoso. Eu babei muito nessas postagens. Assim, ó, vou poder botar meu chinelo, minha bermuda, minha camiseta, botar meu boné, vou estar ali. E isso não me diminui. Então, eu me sentir bem como eu estou. Mas é ter essa integração, que é as 1000 faces da mulher, que tu começou comentando sobre isso. É tu se sentir livre pra ser você. E quando você tá se sentindo livre pra ser você, se amando, se aceitando, se validando, se empoderando de si, você vai exalar isso aqui fora. E teu campo vai ser atrator disso tudo. Então, a gente é responsável pelo que a gente tá vivendo dentro e fora. A gente muda o jogo no momento que a gente quiser mudar. E aí eu questiono. As pessoas que estão ao teu redor, os negócios que estão acontecendo ao teu redor, todas as relações que acontecem ao teu redor. Tão boas ou tão ruins? Qual é teu cenário atual? Qual é a tua vida atual? Que tipo de relacionamento tá atraindo? O que tu tá vivendo na tua vida? Como são as pessoas que estão no teu campo? Mas olha para todas elas, olha pro externo, porque é mais fácil a gente olhar pro externo, né? Se o externo tá maravilhoso, logo você está... incrivelmente maravilhosa. Se o externo tá bagunçado, não tá compatível com aquilo que tu gostaria, olha pra dentro. Porque a cura tá ali. E é o convite que o universo faz pra curar. Curar o que precisa. Porque cada um aqui merece mais. A gente veio pra viver o incrível, o extraordinário. Nós somos filhos do Criador. Merecemos o divino. Tudo que a gente quiser nos pertence. Tudo que a gente quer já é nosso. E qual é a razão que a gente não vive essa realidade incrível?
Porque a gente não encontrou em nós o ouro do nosso coração. A gente não encontrou a preciosidade que a gente é. Ora eu! Que é o que ensina, né? Uhum. E eu gosto muito da forma de aprender com o orixá sobre isso, né? Muito. Pegando arquétipos das principais orixás, né? Então, Oxum. Oxum é isso. Ela é o poder, ela é o ouro, ela é o seu próprio, sua joia mais preciosa. Sabendo disso, ela se porta como tal. Porque então, ela se reconhece. Ela não merece menos do que ela é. Exatamente. Quando a gente vai para Oiá, então, apesar de ela ser uma guerreira, apesar de ela ser muito corajosa, explosiva e saber do seu poder de destruição, se assim ela quiser, ela nos traz um arquétipo muito feminino. Então, eu gosto muito dessa mistura de Oiá com Oxum, né? Eu gosto também. Porque ao mesmo tempo, eu sei não me afogar nas minhas emoções, né? Eu sinto todas elas, eu entendo sobre todas elas, eu estou soberana sobre as minhas emoções e eu jamais me afogo nelas. Então, fica fácil eu olhar para as pessoas, os réis mortais, que não têm domínio sobre suas emoções, que é a grande maioria, e dominar. Ao mesmo tempo, eu tenho esse direcionamento, essa coragem, essa impulsividade de ser ação, de ser movimento na minha vida, de não ficar aqui paradinha. Embora o Oxum também tenha a questão do movimento do rio, né, da correnteza, acho que é uma boa combinação da mulher que eu desejo me tornar cada vez mais. Esse misto de ação, de calor, de fogo, mas com as minhas emoções muito equilibradas, né? Com a minha cabeça fresca para que eu possa criar boas estratégias para vencer as minhas batalhas diárias. Para escolher, sim, se necessário for erguer a espada e dizer, epa! Aqui não. Aqui não. Isso eu não quero, não me serve. Mas na maior parte do tempo, só tá sendo plena, diva, sendo agradada, sendo receptiva, atrativa para receber o que o mundo pode me dar. Quanto mais o mundo me dá, mais eu tenho para oferecer para o mundo. Exatamente. E é uma moeda de troca justa. Só que o que você, mulher em casa, precisa entender é que essa troca justa vem nesse vetor. Você recebe, você se nutre, você está muito cheia, e aí você nutre outras pessoas. Não pode ser o contrário de você entregar, nutrir, e você tá desfalecida sem receber. Se ponha no lugar de receptáculo. Receba. Esteja aberta. E como é difícil a gente se colocar para receber. Muito. Porque a gente não foi ensinada a receber. Foi ensinada a dar. Então, muitas vezes, o nosso campo tá fechado. A gente não tem permissão para receber. A gente não sabe. É isso. Mas deixa eu te perguntar que eu tô super curiosa. A senhorita fez uma viagem incrível. Que eu fiquei, assim, com água na boca. Com muita vontade de me teletransportar. Mas eu ainda não inventei essa possibilidade de me teletransportar. E nem tenho jato. A gente quer ainda até o final da vida, mas ainda não estamos lá. Conta pra mim, pra onde tu foi recentemente e como é que foi essa experiência? Eu fui para o Egito, gente. Egito sempre foi algo que me intrigou e instigou. Sempre quis conhecer, sempre quis ir pra lá. E não foi somente uma viagem turística, foi uma viagem com propósito. Porque tudo na minha vida eu faço com propósito, tudo na minha vida é cura. E ali eu sempre fui instigada até pela questão das deusas, da rainha, do feminino. Porque Egito carrega muito isso, carrega muito esse arquétipo, né? Enfim, como Cleópatra, Ísis. Então eu começo a brincar assim, gente, eu paguei em dólar pra me curar. O quanto você tá disposta a investir em você. Até que ponto tu vai, até onde tu chega. Pra mim não há limites, pra mim é ilimitado. Porque a minha cura é primordial. Eu quero viver uma vida incrível. E quando eu fui pra essa viagem,
Assim, ó, eu amo viajar. Meu sonho é viajar pra muitos lugares. Mas quando eu entrei, eu nem sequer sabia. Eu fui naquele avião, no maior avião de passageiros. A gente foi pra Dubai. E eu falei, meu Deus. E eu fiquei na janela. Guria, quando eu entrei, eu falei assim... Mãe, eu obrigado, criador! Eu me senti a pessoa mais rica do mundo. Então, tipo, aquela realidade... poderia ser uma realidade normal para qualquer pessoa que já experiencia, já viaja. Mas para mim é algo novo. Eu nunca sonhei, eu nunca imaginei viver essa experiência. E ali para mim eu já comecei a me sentir a pessoa mais rica do mundo. E aí que eu entendi. Exato, Ixalá, ouro, ouro. E aí que eu entendi. Eu não me sentia rica. Eu tenho que começar a me sentir rica. Rica, quanto mais eu me sentir rica, mais eu me sentir grata pelas oportunidades, por tudo que eu tenho na minha vida, mais a vida vai me trazer novas oportunidades, me agradecer mais ainda. Então, ali naquele avião, assim, eu falei, meu Deus do céu, que viagem me aguarda. Já valeu só até aqui. Olha, eu fiquei muito feliz demais, assim, ó, o voo era 14 horas. Eu tava felizaça depois. Só 14, gente, não só tem como aumentar um pouquinho? Aumenta, tá tão legal aqui, tá muito bom. Tá maravilhoso. Então, ali já começou essa experiência. E ali eu falei assim, não, aquela vida não me basta. Aquela vida que eu tinha, eu amo e eu honro, mas eu quero mais. E hoje, aqui, eu experiencio e eu vejo que existe uma nova realidade. Uma realidade a qual eu não conhecia. E ali eu virei uma chavezinha. Eu posso, eu quero e eu vou. É pra cá que eu tô indo. E ali eu comecei a colocar o rumo ao meu destino. É pra lá que eu vou. O que aqui antes já não me satisfazia mais. Quando eu entrei naquele novo campo, naquela nova egrégora. E quando eu cheguei em Dubai, também vi aqueles ouros, aquelas coisas assim, as divinas, maravilhosas, assim, ó. Pra isso que eu nasci, senhora. Era só gratidão, era só gratidão. E era se sentir merecedora. Então, eu precisei estar lá, do outro lado, pra conseguir enxergar que eu sou merecedora. Porque eu não me enxergava merecedora aqui, não. Muita gente vê de fora, ai, Bruna, é isso, tem isso. Eu não conseguia me sentir merecedora, eu não conseguia me enxergar. Então, eu precisei ir pra lá pra conseguir enxergar isso também. E quando eu cheguei no Egito, eu falei, nossa, não é todo mundo que chega aqui. Olha onde tu tá, Bruna, olha onde tu chegou. Então, assim, ó, começou uma explosão de gratidão e de experienciar tudo aquilo. As pirâmides, fora que eu nem imaginava que era uma pirâmide na vida. Eu, leiga, achava que a pirâmide era aquele triângulo e tinha uma portazinha, tu entrava ali, era tudo aberto, o salão. Nada disso. A pirâmide tem que escalar por fora, subir escadas, muitas escadas, para ter uma portinha pequenininha que não tem luminosidade, tu não entra em pé, tu tem que escalar, crocado, chegar. Então, não tem o glamour ali. Não. E teve uma que eu me senti assim, eu falei, hoje eu errei a roupa total, mas hoje eu estou honrando o meu feminino, porque eu estava menstruada e de saia. E desci e subi aquela pirâmide. Era branca, não? Era branca. Eu falei, eu honrei o feminino. E de verdade, ali eu falei, eu honrei o feminino. Porque eu fiz tudo isso menstruada e com saia. E tava totalmente desconectada daquele dia. Mas isso me marcou muito. E teve no dia do portal, que fui passar o portal 99 lá, a gente fez uma conexão de madrugada. E lá a gente trabalhou exatamente essa parte do feminino. Exatamente a parte do prazer, do poder. Que a gente é merecedora disso. E a gente tem esse poder dentro da gente. E aqui a gente acaba retraindo e fechando. Quando eu fui nos outros templos, fui também da Cleópatra, olha a representatividade daquela mulher, olha a governança que ela teve. Então, olha a inspiração das mulheres lá atrás que elas trazem pra gente. Talvez a primeira, ou se não a primeira, a mais marcante da história das mulheres, de trazer esse poder de sedução, de manipulação, através do sentir. Do sentir. Né? Porque Cleópatra, ela era uma líder nata, sim, né? Tinha um poder equilibrador de suas emoções muito grande, mas ela sabia como manipular as pessoas, os homens, sim, né? Os homens de poder ao seu redor, para fazer as coisas da forma que ela queria. Que melhor lhe cabia. Então, usar este poder feminino ao nosso favor, talvez ela tenha sido, se não a primeira, a mais famosa a dizer, sim, você pode. Isso. E eu quero. Porque quantas vezes a gente não quer assumir o nosso poder?
E quando a gente nega pra gente mesmo o que a gente quer, quem aqui não quer ter poder? Quem aqui ia falar, quem que não quer ser rico? Quem não quer ter dinheiro? Quem não quer viver o incrível? Mas o quanto a gente admite pra gente, é isso que eu quero. Então, e ela utilizou tudo isso. E ela fez um reinado incrível. Seja o que aconteceu lá pela nossa história, a gente bem sabe. Mas a gente tem que focar nos pontos positivos do que é inspiração pra gente. Então, pra mim, assim, foi algo incrível. E eu lembro que no tempo da Isis também, eu fui até no quarto do casal. Então, trabalhar a sexualidade, a Kundalini, essa energia do prazer. E lá num dos tempos, ela chamava, porque começou, parece que meu corpo vinha sozinho a dança, como se visse. E lá a gente foi apresentado, né, que antigamente eles dançavam. Então, trouxe muito a questão da alegria, da dança, da expressão corporal. O quanto nós, mulheres, expressamos o nosso corpo. Quantas mulheres, hoje em dia, não tem nem a cintura. Não tem a flexibilidade, o manejo ser mulher. Então, lá também achei muito incrível a dança, a alegria, o quanto eles contemplavam, eles celebravam. Muito, né? Muito, muito demais. E traz esse resgate da nossa origem, da nossa própria ancestralidade mesmo. Saber que nós temos este poder e saber usar com maestria, sempre pelo bem a nosso favor. Teve outra coisa que eu achei muito legal. São dois viés de olhares diferentes, tá? Um olhar é que a mulher lá no Egito, ela é extremamente preservada. As mulheres não fazem nada fora. Ou seja, é os homens que fazem tudo. As mulheres ficam em casa. Então, a gente tem o olhar de quem enxerga isso como a preservação da mulher. Ou a submissão. Ou a submissão. Confesso que pra mim já me gera isso ali. Pra mim me gera a mulher estar trancada dentro de casa e o homem vivendo fora. E lá ainda existe, que a gente conversou... A cultura deles ainda, né? A cultura, exato. Existe dos homens ter mais de uma mulher. E elas realmente usam aquelas burcas, aquelas coisas tapadas. Então, a gente tem essa nomenclatura ainda. Pra mim... Esse choque cultural, na verdade, esse choque cultural. Porque eu não imaginava que existisse realmente tudo isso até hoje, até então. Realmente tu tá lá e tu tá experienciando uma realidade totalmente diferente da desconecta daqui. Pra mim, essa visão, ok, que a mulher é preservada, mas pra mim é ficar presa. É eu estar sendo escrava. Fechada, sem mostrar meu rosto, minha beleza, sendo preservada, mas pra mim isso é uma escravidão da mulher. É onde a gente vê o sistema, nada contra, mas ainda é um sistema em que o homem tá no poder e a mulher fica ali. Então, essa realidade que a gente não vive literalmente, aqui... elas são mulheres troféus, né? Exato, literalmente. Exato. Sim, e eles investem, eles falam que eles dão o ouro, mas eu não sei, sabe? É o quanto que vale você receber o ouro da vida, mas se você não é o seu próprio ouro. Quanto que vale realmente esse estilo de vida? Você entende? É que eu acho que pra nossa cabeça... É diferente. Jamais entra esse sistema. Mas eu nunca tive a oportunidade, e deixo aqui aberto, de conversar com alguma mulher dessa cultura. Nós temos aqui algumas que moram aqui no Brasil, enfim, e eu vejo algumas pela rua, né, de burca, enfim. Exato. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com uma delas para entender o quanto isso... Porque elas que estão lá, ok, é a realidade, é a realidade mundo, delas, não experienciaram outra realidade. Toda a vizinhança, todos os conhecidos vivem nisso. Exato. Mas ao chegar aqui, né, enfim, num país com uma cultura completamente diferente, se isso é um peso ou se isso continua fazendo total sentido. Não sei. Eu também não sei dizer. E deixo aqui, ó, se você que tá me ouvindo, você conhece alguma mulher... que gostaria de estar sentada aqui para dividir conosco essa visão, eu amaria. Porque para nossa consciência, para nossa forma de ver a vida, de lutar pela nossa autenticidade, pela nossa liberdade, é incabível. Exato. Eu estar aqui linda desse jeito, fechada numa burca. Mas eu nunca ouvi o outro lado para compreender o quanto isso... é leve ou não. Por isso que eu falei, tem as duas visões, porque é a visão de cada um. E realmente, se elas experienciam aquela cultura, é normal para elas isso. Porque como que não conhece outra visão, né? Mas isso eu achei legal. O que eu me apeguei? É na questão dos homens também, que eles agradam, enchem as mulheres de ouro, a maneira que eles tratam também nesse zelo, cuidado. Isso sim, ótimo, bacana.
Você entende? Então, hoje eu percebo que é essa a integração. Mas eu com meus ouros viajando pra Miami, pra Paris, pra livre. Nova York, indo pra Maldivas com as amigas. Exato. Mostrando meu ouro. Poder Acho lindo. mostrar. Ei, você solteiro. Tu olha pra cá, olha pra lá, tá? Você solteiro, viril, no tom perfeito, assim, macho alfa, mas que gosta dos seus sentimentos. Você que tá querendo nos proporcionar um relacionamento leal, fiel, Maduro, saudável. Você que tenha o que é a sua terapia em dia. Com as emoções curadas, equilibradas. Isso! Temos aqui, ó, 2 lindas, maravilhosas disponíveis. Fazendo o dever de casa. Se vocês forem amigos, primos, tá tudo certo. A gente viaja junto, tá Não tem problema tranquilíssimo. Nenhum. Melhor ainda. Mas eu entendo que, embora a gente fale muito sobre isso, é um assunto que ainda não tem clareza na maior parte das mulheres, né? Esse equilíbrio entre ser independente, ser livre, ser suficientemente boa, capaz e próspera de estar sozinha. E, ao mesmo tempo, não se perder na energia masculina. Exatamente. Sigo com medo dessa geração de princesos. Você que tá me ouvindo, você homem, você que tá me ouvindo, não seja princeso. Racha uma lenha. Vá buscar... O Matheus me olhando aqui, ó. Vá buscar a sua macheza, entendeu? Vá pra terapia, busca. Sobe montanha, desce montanha, não sei o que o senhor vai fazer. Mas assim, princeso não, tá? Não, princeso não. A gente gosta de homem. Para que a gente possa ser mulher. Ser mulher. E automaticamente, quando existe esse jogo, as energias, elas se entrecruzam e se alinham. Então, energeticamente, flui naturalmente. Mas para chegar, tem que estar na vibração correta, nesse alinhamento. Bruna, eu amei a nossa conversa. Eu também amei. E eu quero saber aonde o pessoal te encontra. Essa mulherada aí e esse macho alfa que a gente pediu, né? Alô, universo! Onde é que eles te encontram? Nas redes sociais, no meu Instagram, é Bruna Lorandi. E é lá, por enquanto. Ainda tem horários de agendamento online, presencial? Como é que estamos? Ainda tem, tô quase já encerrando a agenda desse ano, mas ainda tem alguns horários. Quem quiser. Então, eu nem sei quando é que vai ao ar. Matheus, isso vai em dezembro? Então, se você tá vendo isso em dezembro, ainda temos alguns raros horários. Se você tá vendo isso em janeiro, a gente tem o ano inteiro. Tem o ano inteiro. Porque logo mais a gente vai viajar de novo, né? É férias, é período que sobre a gente isso. merece exatamente sobre isso, se proporcionar qualidade de vida, né? Porque a gente merece. A gente merece muito. A gente trabalha pra caramba. Mas no merecimento de desfrutar das glórias do nosso trabalho, né? Então, eu agradeço imensamente o teu tempo, tu compartilhar as tuas emoções, as tuas curas, compartilhar conosco essa celebração de ser mulher. E quero te dizer que essa bancada está sempre aberta. Se você quer mais Bruna aqui, escreve aqui embaixo Sol. De amarelo. Isso aí, gente, me chamem, me aproveitem, eu falo, me aproveitem, desfrutem do que eu puder contribuir e ser colaboração para você, para vocês. Tô sempre à disposição, agradeço imensamente, foi um prazer e uma honra. Quero agradecer de novo, então, meus patrocinadores, Ótica Veneza, Bocati. Tá uma delícia, né? Tá ótimo. JC Soluções Elétricas, MS Produções Audiovisuais. Vocês são, assim, ó, incríveis. Sem vocês, eu não seria tão celebrável, porque vocês me ajudam a celebrar a vida, né? Quinta-feira, 20 horas, a gente te espera. Curta, comente, compartilha. Não sabe aonde? Vou te contar. Aqui no YouTube, episódios completos toda quinta-feira, é Papo e Vinho Podcast. Mas a gente vai ter recortes aonde? No Instagram da Bruna, @Brulorandi.
Também no papoevinho.rs e Fabielle, com 2 Bs, MB, temos recortes. Então, curta, comenta, compartilha, nos siga, porque horários são escassos, cada vez mais escassos, e ter essa oportunidade de ter um contato mais próximo com a gente, é por aqui, né? É o caminho. Quinta-feira, 20 horas, a gente te espera e a gente segue daqui porque a gente merece, né? Até.